Perfeito. Pessoal, lembrando que as 7 aulas estão lá na plataforma, tá bom? As 7 aulas estão lá na plataforma, tá ok? Eu vou até pôr lá no grupo agora o link, tá bom? Delas organizadas, tudo na mesma aula, tá aqui, ó. Inclusive a de semana passada, tá ok? Já está lá no grupo, às 7. Hoje é a nossa 8ª aula, tá bom? Então, a princípio, hoje nós encerramos o nosso curso, mas a gente sempre dá um chorinho, né? Igual o caldo de cana, a gente sempre dá um chorinho. Então, durante a semana a gente vai ter atividade, vou colocar mais uma atividade para vocês fazerem com nota, mais alguns vídeos, para a gente poder deixar a plataforma bem organizada, como também com bastante conteúdo para todos nós, tá ok? Deixa eu só ligar o meu ventilador aqui, que está um pouquinho quente aqui. Então, vamos nessa. Só para nós forçarmos um pouco melhor, ou um pouco mais, né? Assim por dizer. O tema ali do milênio, tão discutido na aula passada, e tão vasto, acredito eu que, tirando o período ali da grande tribulação, Daniel, o período do milênio é um período que também gera muito debate, é um período que também gera muitas dúvidas, porque assim como o período da grande tribulação, nós temos ali o pré, pós e o meso, né, que confunde bastante a cabeça de todos, onde a gente não consegue discernir muito bem, né, se a igreja vai ou não passar por aquele período denominado como o período da grande tribulação. Nós temos ali a liberdade de poder, até de certa forma, discutir, né, acerca dessa temática. Só que, no período aqui do... Tá o link aí, gente, é só acessar o link. Vamos lá. Então, no período do milênio, nós também temos essas 3 visões, né? Só que no período da grande tribulação, nós temos o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, né? O pré acredita que a igreja há de passar pelo período da grande tribulação. Não, perdão, o pré acredita que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. O pós acredita que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. E o meso acredita que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, só que naquele período onde a igreja não vai ser perseguida. Quando a perseguição chegar, o arrebatamento com ele virá. Na questão do milênio, nós também temos 3 divisões, né? Nós temos o pré-milenismo, temos o pós-milenismo e temos o amilenismo. Mas antes de nós salientarmos uma vez mais essa temática, eu quero que você pegue, caso esteja ao seu alcance aí a sua Bíblia, e vamos debater um pouco mais acerca de Apocalipse, capítulo de número 20, que é o texto-chave, tá? Para se gerar essa discussão, para se gerar esse debate, pois é Apocalipse 20, capítulo de número 1 ao versículo de número 6, que essas 3 linhas, elas utilizam-se para defender a sua base. Ao contrário ali das divisões, das discussões da grande tribulação, onde você tem uma gama maior de versículos bíblicos, né, para cada teoria defender a sua tese, na questão do milênio, todas as 3 linhas, pós-milênio, pré-milênio e o amilênio, eles utilizam os mesmos textos e os mesmos versículos, que estão pautados em Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 1 ao verso de número 6.
Então, eu quero trabalhar um pouco esses 6 versículos com vocês aqui, de forma, como é que eu posso dizer? Não de uma maneira onde eu vou defender nenhuma das 3 teses, mas de uma maneira teórica, tá? Se assim nós podemos dizer. Então, os 6 versículos dizem assim. Primeiro versículo. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo em uma grande cadeia na mão. Esse é o primeiro versículo do capítulo 20, tá? Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Que chave é essa que esse anjo tinha sobre posse das suas mãos? Essa chave que o anjo tem sobre a posse das suas mãos é a mesma chave que esse mesmo anjo registrado aqui no capítulo 20 tinha lá no capítulo de número 9 do livro de Apocalipse. Só que a chave aqui no capítulo 20 é a chave que vai fechar a porta do abismo e selar ela pelo lado de fora. Só que essa mesma chave estava sobre a posse desse mesmo anjo lá no Apocalipse, capítulo de número 9, para abrir a porta do abismo. Tá? Então, vamos lá para o Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 1. Abre aí para mim Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 1. Então, a mesma chave que se abriu é a mesma chave que agora vai ser utilizada para poder fechar. Tá bom? Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 1. Quem achou aí, por gentileza, faça a leitura. Boa tarde, a paz, pastor. Capítulo 9, verso 1. Isso. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então, olha o que o texto diz, Sandra. Esse quinto anjo é o mesmo anjo que João está vendo descer do céu aqui no capítulo de número 20. Esse anjo do capítulo de número 9 entrega a chave do abismo nas mãos de quem, segundo o texto, Sandra? E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Só diz assim, Pegou da mão da estrela que ele viu cair do céu, correto? É isso que o texto diz. Que estrela é essa? Vamos lá para Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 18. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 18. Quem achar, por gentileza, faça a leitura. Pode ler? Pode ler. 10, 18, não é isso? 10, 18, do Evangelho de Lucas. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Fechado? Então, olha o que o Apocalipse capítulo 9 diz. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, no Apocalipse 9, seu Geraldo, esse anjo entrega a chave nas mãos de Satanás. Satanás abre as portas do abismo. Olha o versículo 2 do capítulo 9, eu vou ler aqui. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do povo escureceram-se o sol, como também o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Verso 5. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento
era semelhante ao tormento do escorpião, quanto fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, em Apocalipse 9, o anjo desce, entrega as chaves nas mãos da estrela, que Lucas 10, 18 diz que é Satanás. Satanás abre as portas do abismo e sai do abismo todos esses caos que nós lemos aqui. Só que agora, durante o período do milênio, tá? Esse mesmo anjo desce e toma as chaves do abismo das mãos de Satanás e o tranca lá e sela ele lá dentro. Ou seja, o mesmo anjo que dá a chave para Satanás abrir o abismo é o mesmo anjo que toma as chaves de Satanás e o prende no abismo, tá? Essa é a explicação do primeiro versículo do capítulo de número 20 do livro de Apocalipse, tá? Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, tá? Dúvidas aí no primeiro versículo, sim ou não? Não, né? Então vamos seguir. Renatão, a gente está fazendo um estudo aí de Apocalipse 20, verso 1 ao 6, tá ok? Aí já trabalhamos o primeiro versículo, beleza? Então vamos lá, tá? Explicado o primeiro versículo, eu consigo entender que agora todos esses demônios que agem no nosso tempo estão soltos por conta de Apocalipse, capítulo de número 9. Só que durante o período do milênio, esse anjo vai encerrar Satanás dentro desse abismo e selar por fora. Versículo de número 2, o Edmilson, de Apocalipse 20 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quem é essa serpente primitiva? Ou essa antiga serpente, pessoal? Do versículo 2. A antiga serpente é evidente, né? É a serpente lá do Éden, correto, Renato? É do Éden. Isso, do Éden. É a corrente, a serpente lá do Éden. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1 ao 2. Não precisa ler, porque é um texto conhecido. Tá? Então, essa serpente antiga, ela foi amarrada por um período de 1000 anos. Abre aí, por gentileza, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. O que escrito está aí em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4? Minha casa está assim, ó. Pastor? Pode ler? Pode. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Isso. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Perfeito? Então, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, os lançando no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, ficando eles reservados para o dia do juízo. Perfeito? Versículo de número 2 explicado. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. Aquela que agiu no Éden. Tá? A amarrou no abismo. Tá bom? Como forma de reduzir a sua ação. Como uma maneira de limitar, né, a sua ação no meio do povo de Deus. Ou no meio dos seres humanos. Tá bom? Versículo de número 3 diz assim:
lançou-o no abismo, e ali os encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos entender o versículo de número 3. Primeiramente, o Satanás aqui, ele não é preso ainda, o Edmilson, para o seu castigo, Daniel. Satanás aqui é preso para que ele tenha o seu raio de ação limitado, para que ele não venha enganar mais as pessoas. Ele vai ser punido um pouco mais à frente, mas aqui a prisão dele ainda não é eterna, a prisão dele é temporária. Qual é o tempo da sua prisão? O tempo de 1000 anos. Então, a prisão aqui no versículo de número 3 não é para castigo, é para reduzir o seu raio de ação, que tem por intenção propagar a mentira. E não existe melhor forma, pessoal, de se achar a verdade do que calando o mentiroso. Qual é o papel do mentiroso? O papel do mentiroso é apagar ou abafar a verdade. Então, qual é a ação de Deus aqui durante o período do milênio para que a verdade venha a ser propagada? Tirando a mentira de circulação. Porque a verdade, gente, a verdade ela é apregoada todos os dias. Por que ninguém acredita mais numa verdade? Por que existe o ditado popular de que quando a esmola é demais, o santo desconfia? Por que quando alguém é educado demais, quando alguém é dado demais, quando alguém é bom demais, ninguém acredita naquela pessoa? A verdade ela é apregoada todos os dias. A verdade andou na terra por 3 anos, apregoando a mesma. E o que é que fizeram com a verdade quando ela caminhou sobre a terra, Daniel? Mataram ele, não foi? Porque o povo ele tem tanta dificuldade de acreditar na verdade, tá? Que quando ela surge, logo a matam, logo a tiram de circulação, logo ninguém dá crédito. Se um político aparecer agora, seu Geraldo, e apregoar as maiores verdades da vida, automaticamente você vai dizer que ele está apregoando uma mentira. Porque nós estamos tão acostumados a sermos enganados, trapaceados, né? Estamos tão acostumados a lidar com pessoas que puxam o nosso tapete ou que nos enganam, que quando surge alguém para falar a verdade, eu não acredito. Então, qual vai ser a maneira de Deus agir no período do milênio para que as pessoas tenham contato com a verdade, tirando a mentira de circulação? E tem mentira que ela é tão bem contada, mas tão bem contada, que não se tem como você apontar que aquilo que está sendo apregoado é uma mentira. Dependendo, então, de quem fala, se o Daniel subir no púlpito para pregar uma palavra e um pregador renomado subir para pregar a mesma palavra, em quem o público vai dar crédito? A mensagem apregoada pelo Daniel ou uma mensagem apregoada por quem é um pregador famoso de Camboriú que prega nos 4 cantos do planeta Terra? Vão dar crédito ao pregador renomado. Mas o Daniel está pregoando uma verdade. E o pregador famoso está pregoando uma heresia. Só que quem vai ser o herege na boca do povo? O Daniel, e não o pregador renomado. Porque o povo está acostumado a beber da fonte da mentira. Então, a única forma e a única maneira do povo ter contato com Deus naquele período é tirando a mentira de circulação. Reparem que Deus, aqui no versículo de número 3, ele não vai bater boca com o pregador da mentira. Ele vai tirar a mentira de circulação. Simples assim. Tá? Com mentiroso, nós não batemos boca. Com mentiroso, nós não entramos em debates. Porque é muito mais fácil o povo acreditar numa mentira do que acreditar numa verdade. Por quê?
Porque a mentira traz conforto, a verdade tira do conforto. A mentira massageia ego, a verdade lança vinagre em ferida aberta. A mentira te esconde, a verdade te expõe. A mentira tem o poder de fazer você ter a sensação de prosperidade. A verdade, por hora, fecha a porta, te coloca sozinho, faz você ser marginalizado, separado das restantes das pessoas. Então, o que é mais fácil nós vivermos? É mais fácil nós vivermos na mentira. Porque vivendo na mentira, eu não me exponho. Vivendo na mentira, eu estou em um ambiente de conforto. Vivendo na mentira, eu estou rodeado de amigos. Vivendo na mentira, a minha agenda está cheia. Vivendo na mentira, eu não sou caluniado. Vivendo na mentira, eu não sou decapitado. É por isso que Deus não bate boca com mentira. Deus tira a mentira de circulação, para que agora sim o povo possa ter contato com a verdade. Tá bom? Ficou claro aqui? Então, nessa parte A aqui do versículo de número 3, de Apocalipse capítulo 20, não é um castigo eterno para Satanás, mas sim uma retirada dele de circulação, para que a mentira, juntamente com ele, saia de cena e a verdade entre em cena. Qual é o período, né, dessa verdade plena no meio da sociedade? O período é de 1000 anos. Tá? E só para nós lembrarmos um pouco melhor acerca dos assuntos da semana passada, esse período de 1000 anos é visto de 3 formas diferentes, por 3 teses diferentes. A primeira tese é a tese pós-milenista. Para o pós-milenismo, esse período onde a verdade absoluta de Deus vai reinar na Terra é um período literal. São 1000 anos literais, que vai ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Então, para o pós-milenismo, a verdade absoluta dura por 1000 anos, esse tempo é literal e é estabelecido antes da segunda vinda de Jesus. Tá? Agora, tem a linha pré-milenista, Elaine. A linha pré-milenista também acredita que esse período de 1000 anos, onde a verdade absoluta de Deus vai reinar na Terra, é literal. Tá? E eles acreditam, diferentemente do pós, que esse período vai ser depois da segunda vinda de Jesus. Ou seja, depois que Satanás for derrotado na batalha do Armagedon, no término do período da grande tribulação. Bom? Então, para o pós, vem antes, para o pré, vem depois da segunda vinda de Jesus. As únicas características que eles têm em comum é que ambos pensam que esses 1000 anos são literais. Agora, tem o amilenismo. O amilenismo acredita que esse período da verdade absoluta de Deus estabelecida na Terra não é literal. Tá? Esses 1000 anos não são literais, ou seja, não funciona na contagem que nós estamos acostumados a ter. É um período fictício, que não se tem como mensurar se esses 1000 anos vão durar um dia ou se esses 1000 anos vão demorar 1000 anos. Então, não é literal. E eles divergem um pouco das duas teses anteriores. Qual é a divergência além dessa visão de não ser literal? Eles vão apregoar que esse período do milênio não vai ser terreno, Menegute. Tá? Esse período do milênio, além de não ser literal e nem ser terreno, o período do milênio ocorre dentro do coração dos crentes. Então, não é algo que se estabelece na terra, é algo que se estabelece no interior do meu coração. E quando é o tempo? O tempo vai da ascensão de Jesus, né? Ali, quando Jesus morre, fica por um período na presença dos discípulos, e depois os discípulos veem
o mesmo sendo assunto aos céus, então ali inicia-se o período do milênio. Então, para o amilenista, o Sandra e Rogério, esse período do milênio já está acontecendo, ele é agora. E acontece no coração de todo crente. Tá bom? E quanto até vai durar? Até a sua primeira volta, ou seja, até o arrebatamento da igreja. Tá? Então, para o amilenismo, o período do milênio já aconteceu. Está acontecendo agora. E termina quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Quais delas são as certas? Nós também não sabemos. Mas se eu tivesse que defender alguma, eu defenderia ou o pós-milenismo ou o pré-milenismo. O amilenismo não tanto, porque eu não posso dizer que o milênio já está estabelecido na Terra, porque é visto aos olhos de todos a ação satânica, né, por meio da vida de pessoas, agindo direta como indiretamente na nossa sociedade, em todos os níveis e em todas as áreas. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Podem falar nesses 3 versículos aí. Ficou alguma dúvida? Querem trazer algum acréscimo, falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professor? Quem me chamou? Fala. Edmilson. Eu já entendi esse versículo aí. Eu entendi o seguinte, que primeiro Deus vai prender a serpente que engana, para não enganar o povo, depois vai prender a serpente que mente para o povo. Aí a palavra da verdade vai prevalecer. É esse o entendimento? Está certo ou está errado? Exatamente. Repete para mim, Edmilson, que picotou um pouco. Primeiro vai prender a serpente que engana, como enganou Eva e Adão, e depois vai prender a serpente que mente. Aí a verdade da palavra vai prevalecer absolutamente. Isso, vai ficar presa por 1000 anos. Perfeita colocação, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos seguir por aí, então, tá? Versículo de número 4, de Apocalipse 20, diz o seguinte: vi também tronos, e aos que se assentavam sobre eles. Esse versículo, por exemplo, em uma das aulas anteriores, até fiz menção dele em nossos encontros, né? Sobre aquela pergunta se haveria segunda chamada, né? Se as pessoas teriam condições de obter salvação durante o período ali da grande tribulação, onde a besta, o anticristo e o falso profeta estariam exercendo a sua ação no seu trabalho. Versículo de número 4. Vi também tronos, e aos que se assentavam sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, muito menos nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse povo aqui que João vê são aquelas pessoas que obtêm a sua salvação no período da grande tribulação, tá? Que só obtêm a sua salvação por meio da sua morte. Só trazendo uma vez mais os assuntos outrora abordados acerca dessa temática. Existe sim a possibilidade, o arrebatamento da igreja ocorreu agora, tá bom? Todo mundo subiu, ficou eu, Renato, Edmilson e o seu Geraldo aqui, né? O restante tudo foi arrebatado ao Senhor. Nós vamos passar pelo período da grande tribulação. Como é que eu faço para poder obter a minha salvação? Não mais será possível obter a salvação durante o período da grande tribulação, usufruindo do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz vai perdurar até o arrebatamento da igreja. Tá bom? Então, quem foi arrebatado é porque usufruiu do green card, né, do passaporte que Jesus ofertou na cruz.
Então, a salvação até o arrebatamento se dá pela crença no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Salvação pós o arrebatamento ainda vem por meio do sacrifício da carne e pelo meio do derramamento do sangue. Só que não mais de Cristo. Agora tem que ser da própria pessoa. Como é que eu, o Renato, o Edmilson e o seu Geraldo vamos obter a nossa salvação durante o período da grande tribulação? Só morrendo. E só se morre naquele período por se negar exatamente o que está no versículo de número 4. Por não adorar a besta, por não aceitar a marca na mão, por não aceitar a marca na testa, aí obterá a salvação. Então, salvação até o arrebatamento, só por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Salvação depois do arrebatamento, só por meio do seu próprio sacrifício, por meio da sua própria morte e por meio do seu próprio derramar de sangue. Tá bom? Só você rodando. Tá? Então, é melhor ser salvo agora. Tanto é que aqui no versículo 4, olha o que João diz. Eu vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. O degolar, tá? Além de você perder a sua cabeça, você derrama o seu sangue. Era exatamente assim como os sacrifícios eram feitos no período do Antigo Testamento. Degolava-se o animal e o sangue era aspergido para que os pecados fossem perdoados. Então, nós, durante o período da grande tribulação, seremos, caso tenhamos ainda como alvo subir aos céus, que nos sacrificar. Então, é melhor obter a salvação por meio do sacrifício que Cristo já fez, porque chegar lá e você tem que perder a sua cabeça para poder habitar nas regiões celestiais. Para por aqui a explicação do versículo de número 4? Não. Por que não? Porque eu preciso entender qual é esse mistério aí dos sinais da besta, né? Quais são os sinais da besta aí, pessoal? Quem pode me dizer aí o que vocês entendem por sinal da besta? Vamos lá, pessoal. Ô, pastor, Pode falar, Renato. Renato, o que houve contigo? A besta te pegou, cara? me pegou, pastor. Caramba, o que houve? Caí de moto. Caramba. A gente sempre escuta aquele 666, né, pastor? Também é. Esse é o número da besta, né? A gente vai chegar lá. Né? A gente Também escuta é. que esse seria o 666. Eu sempre, desde criança, te falo 666 na mão, ou na cabeça, na testa. Testa, né? Isso. Isso aí. Existem vários significados do lembro 666, né? Já que você citou aí o assunto, vou de baixo para cima. Durante o período da igreja primitiva, o entendimento do 666 era um apontamento para Nero, porque no idioma grego, tá? O nome Nero é uma somativa, né, de todas as letras do seu nome, que davam 666. Só que, conforme o passar do tempo, ficou-se entendido que a besta não era o Nero, por mais que ele assim o fosse, né, uma besta quadrada, mas não era a besta apocalíptica. Tá? O 666 ele vai divergir um pouco de um outro número. Não é um recado para você, tá, Renato? Jamais faria isso, tá bom? Uma vez que você é vascaíno, mas, ao contrário do 666, tem a 777, que é a 777, que gerencia o futebol do Vasco, por exemplo, né? Na Bíblia, 777 se dá o número mais que perfeito de Deus, ou seja, a perfeição do divino, tá? Então, o 666 é muito de conta do anticristo querer ser sempre perfeito e nunca conseguir. Então, ele está sempre batendo na trave, né? 666, mas nunca é 7. 666, mas nunca chega a 7. Ou seja, por mais que ele tente ser perfeito como Deus,
ele vai ser sempre imperfeito como homem. Então, por isso o sinal do 666. 777, mais que perfeito. 666, mais do que imperfeito. É o velho ditado, nada, 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 e morre na praia. Joga o campeonato inteiro e termina como vice-campeão. Tá? Esse é o sinal do o simbolismo do 666. É o anticristo tentando encontrar a perfeição de Deus, mas continua sendo tão imperfeito como o homem sem Deus o é. Pegou aí? Deu para entender esse sinal do 666? Ou seja, nós visualizamos o inimigo das nossas almas tentando a todo tempo ser perfeito quanto Deus, seu Geraldo. Mas nós conseguimos visualizar que quanto mais ele tenta, mais ele tem a ciência de que imperfeito ele é. Tá bom? Entenderam? É igual o Vasco, Edmilson. Quanto mais que ele tenta ser 7, 7, 7, eles vão ser sempre 6, 6, 6. Quando eu estudei isso, eu trouxe esse assunto para falar, cara, o Renato tem que estar na aula, que aí a gente dá uma gastada nele de leve, entendeu? Tem que trocar aquilo lá, tem que ser 666, tirar Pai o do 7, Senhor 7, 7. Jesus, como vai, pastor? Qual é o seu problema com o Vasco? Isso aí, minha irmã. Então por que está Achei falando uma mal do voz. meu time? Meu problema é nenhum uma com o foto. Vasco. Seu marido que está mostrando o símbolo da camisa do Flamengo aí. Não, mas ele é flamenguista e eu sou vascaína. São 34 anos de casado, muito amor, tapas e beijos, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não se larga, não, rapaz. Estamos juntos e misturados. Vasco com Flamengo. É isso aí. É isso aí. Fala mal do Vasco, não, meu senhor. Não vou falar mais não. Pode deixar. A ordem da senhora, o pedido da senhora é uma ordem. Tá bom? Acho bom. Tomara Fica que na essa paz. Beijo, seca aí, povo eu não de sou Deus. maluco de Fica na mexer paz, com a povo. senhora na Praça Seca. Não, meu querido, aqui é um espetáculo. Vem aqui que você vai gostar, você vai querer até morar aqui. Tem fogos pirotécnicos e tudo. Coloca inveja em Copacabana. Um espetáculo. Tia Maria sobe, desce, ninguém mexe. Fica com Vamos Deus, lá. pastor. Um abraço, Um pessoal. beijo. Amo a vida da senhora. Um abraço. Tá? Então, o sinal da besta aí, só para a gente pegar de baixo para cima, porque ele era o último ponto a ser trabalhado. Então, 666, sinal da imperfeição, 777, sinal da perfeição. Só que o sinal da besta ali, seu Geraldo, tá? Tinha como finalidade principal, Márcio, escarnecer, ô Daniel, dos tefilins que os judeus utilizavam. Tá? Então, qual era a finalidade do principal sinal da besta? Escarnecer do tefilim. O que era o tefilim? Eram os elementos que os judeus usavam durante o culto na sinagoga ou no templo. Então, uma fita era amarrada no braço esquerdo, apontando para o coração, e uma outra caixinha colocada, ou posta, né? Ou entre a testa ou sobre a cabeça, tá bom? Que representava ali a sede do intelecto. Então, o tefilim, amarrado uma corda na mão que apontava para o coração, e na testa um pequeno pedaço de caixinha, né? Que era a sede do intelecto. E o que o Satanás faz? Ele zomba disso. Onde está escrito isso? Abre lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 8. Pronto. Quem achou pode ler aí. Deuteronômio 6, 8. Assim diz: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Perfeito. Então, essa era uma ordem, os judeus chamam de mitzvot, né, que era um mandamento. Todo judeu, quando ia adorar o Senhor,
ele realizava essas amarrações, né, no braço esquerdo e sobre a testa. Tá? Aqui, pessoal, aqui o anticristo vai tentar escarnecer, marcando não a mão esquerda, mas marcando a mão direita. Por que que o tefilim ele era marcado na mão esquerda? Porque o coração, a priori, fica do lado esquerdo. Tá bom? Então, uma dessas cordas apontam para o coração. Por que que o anticristo vai colocar no braço direito? Porque ele não quer que o seu coração, que dentro daquele período bíblico era a fonte dos seus pensamentos, era a característica do seu intelecto, não fosse alcançado. Tá? Então, ele vai pedir para amarrar no lado direito. E ele não vai colocar sobre a cabeça, ele vai colocar entre os seus olhos, para roubar a sua capacidade de visão. Se você colocar a sua mão ou o seu dedo entre os seus olhos, você fica vesgo. E a sua visão não fica plena, e muito menos perfeita. Então, olha o desejo do anticristo, fazer com que o seu intelecto esteja afastado da verdade e que, com a sua visão, fique interrompida ou embaçada ao ponto de você não conseguir enxergar as mentiras estabelecidas pelo mesmo. Então, é uma forma dele escarnecer e tirar de você a capacidade de raciocínio e a capacidade de visão. Mas aqui é o problema. Só que os fariseus já fizeram disso um problema há muito tempo, né? Lá em Mateus 23, versículo 5, diz o seguinte: tudo que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os filactérios, que incumpridam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas sinagogas. Então, Satanás aqui ele vai inverter. Os fariseus, no período de Jesus, usavam para se enaltecer. Tá bom? Então, o primeiro sinal da besta, afastar você da intelectualidade e roubar a sua visão. Só que essa marca, Elaine, do braço esquerdo e sobre a cabeça, era um sinal que todo judeu fazia, Silvia, para simbolizar o seu relacionamento com o noivo. Então, era um pacto, era um compromisso, era uma aliança, um voto. Então, quando o judeu, Sandra, colocava o filactério na mão esquerda e colocava sobre a sua testa a sua marca, o judeu estava dizendo, eu tenho compromisso com o noivo. No período do milênio, pré-milênio ali, quando a besta estiver estabelecida no arraial do povo de Deus, qual vai ser a tentativa dele, Ana? Ele vai cobrar dos seus adeptos um compromisso. Qual compromisso? O seu noivo agora não é mais Deus, o seu noivo agora sou eu. E quando eu me negar ser noiva desse novo noivo, ele me degola e me mata. Tá? Então, o anticristo, ele cobra fidelidade, ele cobra compromisso. A maioria dos servos de Deus não querem ter compromisso com Deus, né? Mas entenda uma coisa, quando eu não tenho compromisso com Deus, quando eu não sou a noiva de Deus, eu tenho compromisso com o cara de lata. E sou a noiva do cara de lata. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você tem relacionamento com Deus, ou você tem relacionamento com Baal. No mundo espiritual, não tem gente solteira. No mundo espiritual, sempre tem gente compromissada. Ou você é compromissada com cão, ou você é compromissada com Deus. Perfeito? Tranquilo? O versículo 5 e o versículo 6 trabalham muito a perspectiva, que é muito clara. Uma leitura simples já nos gera compreensão, né? Que diz assim, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é aquela registrada lá em 1 Tessalonicenses. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, como de Cristo, reinarão com ele durante esse período de 1000 anos. Tá bom? Dúvidas até aí, pessoal? Não, né?
Outro ponto que eu quero salientar com vocês aqui, tá? São os benefícios que vão ser gerados para a humanidade, o Rogério, durante o período do milênio. Quais são os benefícios gerados durante o período do milênio? Primeiro benefício, a paz será abundante. Tá bom? Abra alguém aí para mim, Isaías 54, versículo 13. Pode falar? Uhum. Travou, acho que lá para o Edmilson. Travou-se. Posso falar? Pode. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Ou seja, Isaías está profetizando o período do milênio. Pode No falar? período... Já falaram, Edmilson, a tua tela travou. O meu está travando. Tá? Então, o primeiro benefício durante o período do milênio, a paz será abundante. Por que a paz será abundante? Porque toda e qualquer oposição a Cristo será coibida. Não vai existir oposição. Ela vai ser amarrada, lembra? Durante um período de 1000 anos, essa oposição não mais exercerá o seu poder. Tá? Outro sim, durante o período do milênio, não haverá supremacia de uma nação contra outra. Hoje, as nações poderosas como Estados Unidos, Rússia, China, né? Esses países, principalmente aqueles que possuem a bomba atômica, né? Eles têm sim, eles exercem um papel de supremacia sobre as demais nações, ao ponto de, se essas nações inferiores não dançar conforme a música que eles estão a tocar, as sanções, elas são estabelecidas e aquele país não consegue mais prosperar. Ou dança no miudinho, ou fica fora do baile. Tá? Então, durante o período do milênio, não vai ter supremacia de uma nação contra outra, porque a nação será uma só, o rei será um só, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Outro ponto muito benéfico, por exemplo, não vai ter comando vermelho dominando o Chapadão e não vai ter o terceiro comando dominando a Pedreira. Né? E a Silva deve ter passado um aperto nos últimos dias, porque o pessoal da Pedreira tentou invadir lá o Chapadão. Né? Então, não tem guerra. Naquele tempo não vai ter guerra, não vai ter facção. Entendeu? Vai acabar com esse negócio. Né? O Edmilson, por exemplo, vai poder sair para ir para o culto tranquilamente, porque a milícia não vai mais dominar a região, o Morro da Barão ali em Praça Seca, entendeu? Então, durante o período do milênio, a paz será abundante. Não existirá guerras entre as nações e muito menos as guerras internas. Outro ponto benéfico durante o período do milênio é que ninguém reclamará de injustiça da parte do rei. Não vai haver injustiças, ok? Abre aí para mim Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Pronto. Pode ler. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, o julgamento será estabelecido por meio de um ato de sabedoria, tá? Então, quem é sábio não pratica injustiças, correto? O versículo 3 diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, pois ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Então, durante o período do milênio, não vai ter essa situação que nós encontramos muito em nossa sociedade, aonde um bandido que merece ser preso, punido ao rigor da lei, cumpre todos os anos estabelecidos pelo juiz, uma vez que ele passa pelo crivo da justiça. Prende-se um traficante lá no Morro do Chapadão. Ele passa pelo julgamento do juiz, pega 10 anos ele fica agarrado lá. Aí tu pega o Sérgio Cabral, pega séculos e séculos de cadeia e agora está com sua conta no Instagram, gravando vídeo, tendo por pano de fundo da sua imagem o pão de açúcar, né? E vivendo o seu dia a dia com a sua família. Por quê? Porque um foi privilegiado pelo ministro do STF, o outro nem acesso a um advogado o mesmo teve. Ambos precisam ser punidos, ambos precisariam pagar a risca da lei, mas um é pobre, não tem direito e acesso ao direito legal da justiça. O outro, né, tem dinheiro, é multimilionário e ficou assim às custas do sangue do povo e, por conta disso, a justiça é muito mais benéfica para ele do que para os demais, né? Hoje nós temos o Sérgio Cabral solto, hoje nós temos o Pezão também solto, mas continuamos a visualizar alguns ladrões de galinha ainda presos, né, por cometerem crimes de menor impacto para a sociedade do que aqueles que estão soltos aí, desfrutando da sua liberdade e viajando mundo afora. Tá bom? Então, no período do milênio, todo julgamento será igual. A balança, ela não vai tender para quem é pobre ou para quem é rico. Tanto é que Isaías vai dizer que o seu julgamento será pautado na equidade. Tá? Cada um vai receber de acordo com aquilo que lhe cabe, nem mais, nem menos. Bom, nem mais e nem menos. Ok? Outro ponto benéfico, né? Haverá muita fertilidade no gênero humano. Tá bom? Haverá muita fertilidade no gênero humano. Abre aí no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, versículo 5. Profeta menor, Zacarias, capítulo 8, versículo de número 5. Pode ler? Pode ler. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Se você acha que as pessoas estão tendo muito filho agora, durante o período do milênio vai ter muito mais, tá bom? Pô, vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai poder falar lá o Nabassu Biquébia, né, com muita tranquilidade, né? Vão viver em paz, vão viver feliz, né? No mínimo a televisão vai ser tirada de cena e o povo vai poder viver de modo pacífico. Não vai ter ninguém com problema de testosterona, baixo libido, eles vão tacar fogo no gongá. Então, haverá muita fertilidade no gênero humano, ou seja, uma multiplicação de crianças, de filhos. Existem outros textos, por exemplo, abra aí Jeremias 30, 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo de número 19. Pode ler? Pode. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-eis, e não serão humilhados. Oséias vai dizer no capítulo 1, no versículo 10,
Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem se contar. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, benefício, haverá muita fertilidade do gênero humano, tá bom? Outro sim, todos terão um lugar de moradia. Não vai ter ali o minha casa, minha vida, não, tá bom? Mas todo mundo vai ter acesso à sua residência, tá? Abra aí Isaías capítulo 65, versículo 21 ao 22. Isaías capítulo 65, versículo 21 ao versículo 22. Projeto Minha Casa, Minha Vida, lá no governo do milênio. Pode ler? Pode. Tá afiado, hein, Edmilson? Tá afiado, hein? Tá no celular, né, cara? Só pode. E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como o dia da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Ou Não seja, trabalharão, pode ler, Edmilson. não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes como eles. Beleza. Descendentes sobe aí. com eles. Com eles, tá? Então, período do milênio, você vai plantar, você vai colher, o que você construir vai ser para você desfrutar, os seus filhos não serão para calamidade, porque vocês são povo eleito e povo de Deus. Então, outro benefício durante o período do milênio, projeto Minha Casa, Minha Vida, que funciona, tá bom? Que funciona, tá bom? Outro, sim, haverá longevidade e saúde para todos. Longevidade e saúde para todos. Vou aproveitar que já estou em Isaías 65, vou ler o versículo de número 19, porque, de certa forma, tem a sua serventia, junto com o que o Edmilson leu. Diz assim, folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não se cumpram os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado, tá? Então, no mínimo, as pessoas vão viver durante um período de 100 anos. E se morrer com 100 anos, ou morreu jovem demais, e se morreu jovem demais, porque foi tido como amaldiçoado, tá bom? Hoje existem muitas enfermidades, né? Essas enfermidades, ô Silvinha, todas elas são decorrentes dos efeitos do pecado no nosso corpo, tá? Então, todas essas enfermidades, vírus, germes, isso é tudo fruto de pecado, tá? Como mesmo vai ser extraído ou reduzido, a longevidade se dará. E mais, pessoal, abre aí para mim Isaías 33, não, já li, Isaías 65, 20. Tá? Quando a morte acontecer, ela será, assim, uma exceção, não fruto de regra. Tá? Então, período do milênio, haverá longevidade e saúde para todos. Tá bom? Que o último ponto aí, não haverá instinto de ferocidade dos animais. Ou seja, nós retornaremos como éramos lá no período de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27, 28, 29, 30, aonde os animais se alimentavam, assim como os homens, de sementes, de ervas, de frutos e de verduras. Tá bom? Então, encerrei aqui essa parte do milênio. Ficou alguma dúvida nessa questão do milênio aí? Ou ficou muito bem claro? Pode falar, ou vai escrever. Se for falar, tá bom. Agora está aberto, isso. Está aberto? Está aberto. Eu tenho duas perguntas, pastor. Pode fazer.
Uma é que o senhor falou que de julgamento. Se vai ter julgamento, a vida vai ser normal, vai ter coisas erradas? Aonde que vai ter o julgamento? Em que sentido? Em Não, que que o senhor momento? lá eu perdi o versículo que eu desmarquei. Que o senhor falou que o julgamento deu até a referência de que o julgamento seria diferente do que agora. Ah, sim, sim. Durante o período haverá sim um julgamento, tá? Esse julgamento será com equidade. Por que vai haver julgamento? O Satanás ele vai ser retirado do meio do povo. Então não é que o povo ele vai pecar, mas existem pessoas durante o período do milênio que não vão se entregar de fato para Deus, vão apenas usufruir dos benefícios ofertados por Deus durante aquele período, mas os seus lábios não vão cultuar ao Senhor e no seu coração a presença de Deus não vai habitar. Então Deus será aquele que há de julgar com equidade as ações dessas pessoas, que hão de enganar as pessoas que estão ao seu redor, mas não hão de conseguir enganar a Deus, porque Deus é aquele que sonda corações. Então, o julgamento durante o período do milênio será um julgamento interno e não um julgamento externo. Deus há de analisar durante aquele período quem você é por dentro e não quem você se manifesta ser por fora. Porque por fora eu posso ser uma ovelha, mas por dentro ser um lobo feroz. Por fora eu dou glória a Deus, por dentro eu murmuro contra Deus. Então, aquilo que Jesus disse lá nos seus evangelhos, quando ele retrata a ideia de que na lei, para você ser pego em pecado, né, você tinha que ser pego em flagrante, mas que agora, como ele apenas pensou, já pecou, durante o período do milênio vai ser a regra estabelecida. O pecado não vai ser por aquilo que você faz, o pecado vai ser por aquilo que você pensa. E como só Deus pode analisar o que você pensa, somente ele pode fazer o julgamento de tal coisa. Tá? Eu entendi. É porque deu um nó aqui agora. Espera aí. Por exemplo, o meu entendimento era de que, por exemplo, a pessoa foi salva, então ela teve uma mente, um coração transformado. Mas aí, então, quer dizer que lá há a possibilidade de se corromper? Então, durante o período do milênio, há de haver pessoas que vão se salvar, né? E há de haver pessoas que nasceram durante o período do milênio e que não, entendeu? Nem todos que estão no milênio são pessoas que são salvas, ou que estão salvas. Tanto é que depois do período de 1000 anos, Elaine, Satanás será solto. E quando Satanás for solto por mais um período de 1000 anos, de fato vai ficar claro quem servia a Deus e quem não servia ao Senhor. Entendeu? Nem todos que estarão no milênio estão de fato salvos. São pessoas que não morreram, né? E são pessoas que nasceram durante esse período. Certo. Aí a minha segunda pergunta era: essas poucas pessoas que podem vir a morrer no milênio, o que aconteceria? A Bíblia dá alguma informação sobre isso? Sim, e nós vamos trabalhar isso agora no juízo final. Ah, tá. Vamos trabalhar sobre isso, né? Que elas vão ser julgadas. Vão passar pelo crivo do julgamento do Senhor. Tá? Beleza? Obrigada. Ok? Antes de nós entrarmos no juízo, são 5h30. Vou dar 15 minutos de intervalo. Voltamos depois desses 15 minutos. Beleza? E aí a gente entra numa outra temática para você voltar com a cabeça leve. Opa! Vamos que vamos. Seguindo aí, pessoal, vamos para a apostila, na página cujo tema é o juízo final e o estado eterno. Tá bom? Juízo final e o estado eterno. Página 21.
Isto. Vamos lá. Diz aí assim a apostila. Assim que chegarmos ao fim do milênio e Satanás for solto, instalar-se-á o último juízo da história, conhecido também como o Grande Trono Branco. Esse juízo reunirá todos os perdidos que já se encontram no inferno, ou seja, que morreram desde a fundação do mundo, para dar a cada um a punição devida, de acordo com as suas obras. Então, juízo do Grande Trono Branco. Você vai pegar lá a primeira pessoa que cometeu o homicídio, que foi Caim, né? Até o último a ser morto no período do pós-milênio. Tá? Então, é um juízo de todos aqueles que não foram arrebatados ou ressuscitados. Eu vou elencar para vocês aqui. O mesmo processo que ocorreu com os salvos quando foram recompensados no tribunal de Cristo. Lembram lá do tribunal de Cristo? As pessoas foram arrebatadas e lá em cima receberam o seu galardão. Então, no juízo final, nesse juízo do Grande Trono Branco, o papel se inverte, ou seja, assim como os salvos receberam um galardão no céu, os que morreram e foram julgados e destinados ao inferno também receberão o seu galardão. Tá bom? Assim como existe a diferença de recompensas no céu, existe também a diferença de recompensas para quem vai no inferno. Você pode receber coisas boas ou coisas nem tão boas assim no céu, né? Nivelando ali. Agora, você também pode receber coisas ruins, como coisas aterrorizantes, como galardão no inferno. Tá? No caso dos salvos, as recompensas foram os prêmios, que é o chamado galardão. No caso dos perdidos, as punições significarão maior ou menor intensidade no sofrimento eterno. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor como funciona essa questão do juízo final. Só para cunho de conhecimento, todo juízo estabelecido na Bíblia tem um advogado, mas também um juiz. O Senhor sempre será o juiz de todos os julgamentos que a terra há de passar. Exemplo, ele será o juiz no tribunal de Cristo, ele será o juiz no julgamento de Israel, lá no final da grande tribulação, ele será o juiz no juízo das grandes nações, ele será o juiz no julgamento do diabo após o milênio. Percebeu, Edmilson? Aqui. E ele será o juiz no trono branco. Ou seja, se ele é o juiz, o julgamento será justo. Não teremos como reclamar. No caso, nós não, né? Mas quem for passar por ele, não terá como reclamar que o julgamento foi injusto. Tá? Só que quem vai participar desse julgamento? Abram aí Apocalipse, capítulo de número 20, versos 11 ao 15. Pode ler? Pode ler, Edmilson. E vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Esses E grandes e abriu os pequenos livros. aí, pessoal, segura aí, Edmilson. Você vai continuar lendo. Esses grandes e pequenos aí se dão às pessoas que tinham títulos elevados na terra e aqueles que não tinham títulos elevados na terra, tá bom? Então, por isso que o texto está dizendo que não é estatura, tá bom? Não é tamanho da pessoa, tá? A Bíblia vai dizer que Deus vai mandar para o inferno adultos e crianças. Não, aqui são pessoas grandes, mortos grandes e pequenos, e títulos, tá? Pessoas com cargos,
com riquezas, tá bom? Pode continuar, Edilson. Que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Em uma das nossas aulas, trabalhamos o livro da vida, tá? Mas quem vai participar desse julgamento, Elaine, de acordo com a sua pergunta anterior ao intervalo? Primeiro, os que não vão participar, os que vão participar desse julgamento, os que permaneceram mortos até o arrebatamento, ou seja, pessoas que morreram desde Caim, tá, que matou Abel, até o arrebatamento da igreja, que não foram ressuscitados, tá? É sabido de todos que o apóstolo Paulo, lá na carta à igreja de Tessalônica, diz que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, correto? Então, os que dormem no Senhor e que ressuscitarão, logo, são pessoas que são salvas. Então, aqueles que não ressuscitaram no período do arrebatamento da igreja, é o primeiro grupo ali que vai participar desse julgamento. Então, primeiro grupo dos que vão participar desse julgamento, do juízo final ou do grande trono branco. Todos aqueles que permaneceram mortos durante o arrebatamento da igreja. Segundo grupo, os que morreram durante a batalha do Amargedon. Lembra da batalha do Amargedon? Que a quantidade de mortos foram tão grandes que necessitado foi 7 meses, não foi isso? Para se enterrar todos os mortos, tá? Então, quem vai participar? O segundo grupo. Primeiro grupo, os que não foram arrebatados. O segundo grupo, os que morreram na batalha do Amargedon, e se morreram na batalha do Amargedon, foram aqueles que deixaram-se ser lançados, marcados pela besta, né? Seja na mão direita como entre os olhos, pessoas que decidiram lutar a favor do anticristo contra o Senhor. Então, esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, os que não ressuscitaram antes do milênio, tá? Os que não ressuscitaram antes do milênio, que é o que o texto vai dizer aqui, onde os mortos não foram ressuscitados apenas para o julgamento. Quarto ponto, os pecadores que morreram durante o milênio. E aí entra a fala da Elaine, tá? Durante o período do milênio, nós chegamos a ler aqui que alguém que morresse com 100 anos morreria o quê? Jovem, não é isso? E se morressem com 100 anos, ainda na sua juventude, foi porque eles foram amaldiçoados. Então, essas pessoas que foram amaldiçoadas por Deus, pelo julgamento de Deus, eles também participarão desse julgamento do juízo final. Tá bom, Elaine? Então, ficou claro aí? Primeiro grupo, os que não foram arrebatados. O segundo grupo, que morreram na batalha do Amargedon. O terceiro grupo, os que não ressuscitaram antes do milênio. E o quarto grupo, os que morreram durante o milênio. Tá bom? Quem são esses, por exemplo, que não ressuscitaram durante o milênio? Aquele que nós lemos aqui no versículo de número 4 do Apocalipse 20, que diz: E vi também tronos e os que estavam assentados sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, isso aqui é no período do milênio. Então, no período do milênio, há de haver pessoas que foram ressuscitadas. Que pessoas são essas? Pessoas que ganharam a sua salvação durante o período da grande tribulação por se negar ao anticristo, tá bom? Então, terceiro grupo, os que não ressuscitaram antes do milênio, ou seja, que morreram durante o período da grande tribulação e que não ressuscitaram, tá? Então, de certa forma, o tópico 2 e o 3 formam a mesma classe e o mesmo grupo. E o último grupo, os que morreram durante o milênio, tá bom? Ficou claro aí, Elaine? Ok. Só ajeitar aqui a minha Bíblia para poder
dar continuidade. O texto diz, né, que a morte e o Hades darão os seus mortos, tá bom? O versículo 13 diz: o mar há de entregar os mortos que nele havia. Pessoas que morreram ali afogadas por meio de naufrágios, os corpos não foram encontrados, né? E a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Que morte e o além são esses? A morte devolve o corpo físico. O além devolve o espírito e a alma, tá bom? Então, aqui, durante o período do juízo final, ou do juízo do grande trono branco, a pessoa, as características dela, como é que um ser humano ele é formado? Corpo, alma e espírito. Durante o juízo final, durante o julgamento, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito serão novamente unidos para que aquela pessoa venha a ser julgada. Um exemplo, tá? É uma crença minha, não que ela se confirme, até porque quem sou eu para julgar quem está no inferno ou não, tá? Suponhamos que Hitler, o corpo dele já foi para o pó. A alma dele já está no lugar de perturbação e o seu espírito voltou para Deus, porque de Deus veio. Então, no dia do juízo final, Hitler terá o seu corpo físico restaurado, receberá a sua alma e o seu espírito para estar diante do trono de Deus para ser julgado por Deus de acordo com as obras que ele realizou ali. Tá bom? Então, durante o juízo final, as três características que o ser humano possui será restabelecida para que o mesmo possa ser julgado. O corpo, a matéria, a alma e o espírito. Para quem não pensa dessa forma, né, que pensa apenas no corpo e na alma, ou no corpo e no espírito, também serve. Fato é que a pessoa, do jeito que eu sou aqui agora, eu serei conduzido à presença de Deus para ser julgado, caso eu não venha obter a minha salvação pelos métodos que antecedem ao juízo final. Lembrando que só participarão do juízo final os pecadores, tá? Ninguém vai participar do juízo final para poder obter a sua salvação. O juízo final são só para aqueles que vão ser enviados para o quinto dos infernos. Bom? Beleza? Fala, Ana. Professor, está ouvindo? Estou ouvindo, perfeitamente. Então, aí no caso, o senhor deu o exemplo de Hitler, né? As pessoas que vão para o inferno, da maneira que elas morreram, o senhor falou que vai o corpo, né, a alma e o espírito. Para ser julgada, né? Isso. Assim, por exemplo, morreu sem perna, morreu deformado. Dessa maneira, eles vão... Não, vão voltar normal. Eu posso ter morrido decapitado, né? Fui para o inferno. Tá. Eu vou ser... Do jeito que eu morri, do jeito que um ser humano ele vai se apresentar diante do juiz. Porque nós teremos o nosso corpo glorificado. Né? Isso. Incorruptível, né? Exatamente. Tá. Nós, salvos, Aninha, não vamos subir, não vamos participar desse juízo final, tá bom? Sim. Nós já vamos estar no lugar reservado de bênção, de milagres. Agora, o juízo final, o juízo do grande trono branco, são só para as pessoas que já estão condenadas. Ou seja, elas só vão ser ratificadas de que o destino dela é o inferno. Tá bom? Eu só fiquei em dúvida em relação de que maneira que viria o corpo. Entendeu? Ninguém vai chegar lá assim de muleta, né? Com um negócio na testa. Exatamente. Tipo York Dead, né? Isso, desse jeito. Oh, coisa horrível. Não é, não? Vamos chegar normais. Com certeza já é horrível. Se chegasse assim, então... Não é? E aí ia ser o próprio inferno. É verdade. Tá bom. Beleza? Então, ficou claro aí, né? Então, versículo 3. O mar entregou os seus mortos, que nele havia. A morte, o além, também entregam os seus mortos. Tá bom? João, capítulo 5. Vamos lá, João, capítulo 5, versículo de número 28. Pode ler? Pode. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Perfeito. Então, onde quer que estas pessoas estejam, elas vão comparecer diante do juízo de Deus.
Não importa como, não importa onde, até os sepulcros vão devolver os seus mortos para serem julgados. Ninguém, absolutamente ninguém, há de escapar do juízo de Deus. Tá? Aqui, eu posso ser morto, ir para o inferno, ocultarem o meu cadáver de forma que ninguém ache. Mas no juízo final, se eu não obter a minha salvação, por exemplo, se eu não for arrebatado e participar do juízo final, o sepulcro vai ter que me entregar, a morte vai ter que me entregar, o além vai ter que me entregar para estar diante de Deus para receber a minha punição. Então, ninguém, pessoal, ninguém vai escapar, né, de ser julgado por Deus. Bom, ou vai ser julgado agora, ou vai receber o seu julgamento final no tempo adequado. Tá bom? Outro ponto aí. Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante aqui desses versículos. Então, viu o grande plano branco, fugiram, abriram seus livros. Tá ok. O versículo de número 12 diz que todo joelho se dobrará, não é isso? É o versículo Apocalipse 20, 12. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram seus livros, os mortos foram julgados. Não, não é esse. Tá? Mas fato é que todo joelho se dobrará, correto? Sim ou não? No juízo, todos estarão de pé diante de Deus. Não é o que diz o versículo de número 12? Sim ou não? Diz o versículo 12 aí, que o Edmilson leu. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Ou seja, eles estão de pé diante do trono de Deus. No dia do juízo, todos vão estar diante de Deus de pé. Só que o texto diz que todo joelho se dobrará. Quando é que esse joelho se dobrará? João, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Perfeito. Então, quem vai julgar? O Filho. Tá? O Filho. O juízo naquele tempo, como é que funcionava? O juiz estava de pé, o juiz sentado, o julgado chegava-se de pé diante do juiz. Quando a sentença ia ser concedida, o julgado tinha que dobrar os seus joelhos para receber a sentença. Por isso o texto diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ou seja, eu vou me apresentar de pé, mas quando a sentença for dada, o meu joelho vai ser se dobrar. Tá ok? Não tem muito caô. Não tem muita ideia. Tá? Agora, o versículo 12 vai dizer também que abriram-se um outro livro. Perdão, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Ou seja, está no plural, correto? Sim ou não? Está no plural, né? Que livros são esses que vão se abrir no dia do juízo final? Nós somos conhecedores do livro da vida, né? Só que o texto fala que outros livros vão ser abertos. Quer falar alguma coisa, Edmilson? Todo joelho se dobrará está em Romanos 14, 11. Isso. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e confessará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, 11. Então, profecia que sai da boca do apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará. Agora, que outros livros são esses que serão abertos?
Quero fazer menção aqui do que o pastor Antônio Gilberto disse nesse livro aqui, ó. Botei lá no grupo, inclusive, o PDF dele, tá? Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD. Tá? Deixa eu apagar aqui. Fica melhor para ver. Tá? Botei até o PDF dele lá, tá bom? Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Gosto muito dessa teologia sistemática. Tem outras, mas ela é boa não é porque ela é pentecostal, é porque ela é resumida. Ela é direta. Tá? Se você puder adquirir, ela nem é tão cara assim. Tá? Na época, eu paguei, foi R$70. Deve estar aí em torno de R$90, R$100 essa teologia sistemática aqui. Tá R$100 lá na CPAD de Guadalupe, do Shopping de Guadalupe. Isso aí. Com a carteirinha, se você for seminarista, tem 30% de desconto. Tá? Pastor? Oi, Jorge. Oi, pastor Jorge. Esse livro aí seria o livro das obras? Bom, também. São vários livros. Tá? Vou citá-los aqui. Primeiro livro, de acordo com Antônio Gilberto, Livro da Consciência. Livro da Consciência. Abra aí, Romanos 2:15. Pode ler? Pode ler. Está usando o celular, né, Edmilson? Não, estou com a Bíblia, ó, a Bíblia. Vai lá, então. Romanos 2:15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 9:1 vai dizer: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tá? Então, primeiro livro, pastor Jorge, Livro da Consciência. Porque no Livro da Consciência, eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O 16. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, há de chegar um dia que aquilo que você esconde do homem, Deus vai dizer o seguinte: não escondeu de mim. Tá? É o livro da sua consciência. Como é que anda a sua consciência? Se formos julgados hoje, né? O que eu escondo do homem que acho que escondo de Deus? Naquele grande dia, vamos ser surpreendidos. Tá? Surpreendido. Poxa, mas eu escondi de todo mundo. Deus falou assim, mas não se escondeu de mim. É Romanos o quê, pastor? 9? Romanos, primeiro versículo, Romanos 2. Romanos 2, versículo 15 e 16. Tá? E Romanos 9, versículo 1. Tá? Primeiro livro, Livro da Consciência. Tá? Livro da Consciência. Tá bom? Segundo livro, Livro da Natureza. Tá? Abra aí Salmos 19, versículo 1 ao 4. Salmos de número 19, versículo de número 1 ao 4. Quem achar, pode, a gente pode ler? Pode ler, Edmilson. Os Você céus nunca leu tanta Bíblia na vida assim. Nunca leu tanta. Vai ficar até o milênio, ele vai ficar sem ler a Bíblia. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as neles pôs uma tenda para o sol. E por que receberão o juízo? Porque Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, no versículo 20 e 21, vai dizer o seguinte: pois os atributos de Deus,
pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, registrado no Salmo 19, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, citado pelo Edmilson no Salmo 19. E o julgamento vem no versículo de número 21. Pois, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, o seu coração insensato se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Qual vai ser o julgamento? Adoraram a criação e não ao Criador. Sabe aquela galerinha que vai lá para a Pedra do Arpoador, ver o pôr do sol, fumando um cigarro sem filtro, batendo palma, cultuando ao sol, né? O livro da natureza vai ser aberto também. Inclusive aqueles que não cuidam, né, da criação de Deus como a natureza, que desmatam, né, que poluem, né? Isso tudo está registrado lá também. Porque quando eu desmato, quando eu poluo, ou quando eu... Gente, existe uma temática judaica, deixa eu ver se eu tenho essa literatura. É como se fosse uma teologia sistemática dos judeus. A literatura aqui, ó. Judaísmo. Tá? Da editora Sefer. Depois eu tiro uma foto e coloco lá no grupo. E dificilmente eu vou conseguir encontrar o PDF. A Sandra consegue achar tudo. Tá? Vou passar para a Sandra o nome, de repente ela consegue encontrar o PDF. Aqui, o judeu diz que quando, por exemplo, eu deixo de usufruir de uma noite estrelada com uma lua linda, e eu não reconheço que quem formou tudo aquilo foi Deus, eu peco contra Deus. Sabe? Quando eu não consigo desfrutar de um lindo entardecer, eu peco contra Deus. Quando eu não me sinto, por exemplo, constrangido ao visualizar a natureza, né, durante uma viagem, por exemplo, significa que eu não estou cultuando a Deus. Quer ver quando você está sensível a Deus? Quando você se sente constrangido ou sensibilizado no findar de tarde, né? Quando você se sente sensível ao olhar um céu estrelado. Quando você está viajando e você olha os verdes campos e você sente o desejo de parar o seu veículo ou apenas tirar uma foto se maravilhando com aquela criação, significa que naquele momento você está sendo tocado por Deus. O judeu, inclusive, atrela ao fato do homem não desfrutar da natureza de Deus, da criação de Deus, com um marido que não se atenta para uma mulher quando faz o seu cabelo ou pinta a sua unha. Sabe? Então, o livro da natureza também vai ser aberto. A forma como você lida com a criação do divino é algo bem peculiar. Terceiro livro, o livro da lei. Tá? O livro da lei. Abra aí, Isaías capítulo 34, versículo de número 16. Pode ler? Pode. Buscar no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, a lei foi propagada pela própria boca de Deus e o próprio Deus vai ajuntá-las. Olha o que Paulo diz em Romanos 2, 12 ao 13. Romanos 2, 12 ao 13. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram,
pela lei serão julgados, pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tá? O que a lei aqui vai ser lançada em face? Vamos lá para Romanos 3:20. Por que o livro da lei é o terceiro livro? Romanos 3:20. Por isso, pode ler? Pode ler. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o terceiro livro, o livro da lei, vai ser um livro aberto, aonde a lei vai ser exposta, e mediante a leitura da lei, o homem ou a mulher será acusado de tal erro, de tal falha. Ok? Primeiro livro, livro da consciência. Segundo, da natureza. Terceiro, da lei. Quarto livro, o livro do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. Pode ler? Dona Maria está rindo aqui, só porque eu falo pode ler. Não, ela está rindo aqui porque eu enfiei o dedo no Vamos lá, pode falar. Quem me rejeitará? A mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem empregado. Essa há de julgar no último dia. E dizem que o evangelho, né, é uma forma de se viver, né, livre, né, Márcio? Como diz aí o pastor Caio Fábio nas suas pregações, que o evangelho ele liberta, não é fonte de julgamento. Lê de novo para mim, o Edmilson. Quem me rejeitará? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem empregado. Quem essa disse há isso? de julgar. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus. Então, ele está dizendo que não vai julgar de acordo com a lei de Moisés. Vai julgar de acordo com a pregação que sai dos seus lábios. E já lemos esse texto aqui. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Por meio de quem, segundo Paulo, esse julgamento vai se dar? Por meio de Jesus, utilizando como base, como seu evangelho. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo também é base para julgamento. Porque as pessoas acham que o evangelho é uma ferramenta de libertinagem, né, de liberdade exacerbada, é a graça extravagante. Cuidado com isso, tá? O próprio Jesus diz que ele julgará segundo as palavras que ele pregou, E Paulo está dizendo que esse julgamento será mediante Jesus, segundo o evangelho dele. Então, esse povo será julgado não pela lei de Moisés, mas pelo evangelho de Jesus Cristo. Lei de Moisés, Márcio. Pecado era aquele que era manifesto no flagrante. Pecado, de acordo com o evangelho, é o pecado da consciência. Eu não preciso fazer para pecar. É só eu pensar que já pequei. Ponto. Tá? Quinto livro. O livro da nossa memória. Lucas, capítulo 16, versículo de número 25. Lucas 16, 25. Disse, porém, a Abraão: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Lembra-te, pelas vossas memórias. Evangelho de Lucas, por exemplo, 24, lá no contexto da ressurreição, vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam, porém, a pedra removida, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram aterrorizadas, que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens disseram: por que buscar entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Jeremias vai dizer no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, o livro da memória também será lido aqui, tá? Para julgar essas pessoas, ok? Para que essas pessoas possam se lembrar. Porque naquele dia vai ter muita gente com Alzheimer, né? Não, mas eu não sabia. E tem muito crente na igreja, eu não sabia que não podia. Eu não sabia que eu não devia. Mas naquele grande dia, né, o livro da memória vai ser aberto. Como é que você não sabia? Está aqui, ó. Eu te falei, eu te ensinei, eu apontei, eu levei a minha serva para pregar a palavra para você, eu levei o meu servo para pregar a palavra para você, você que fez questão de não se lembrar. Fala, Silvinha. É Lucas, o quê? Que falhou aqui? 16:25. 16:25. Isso. Tá bom, obrigada. Por nada. E o último livro, o livro dos Atos dos Homens. Tá? O último livro, o livro dos Atos dos Homens, ou aquele que fora citado pelo pastor Jorge, o livro das obras. É quando nós visualizaremos ali, né, as nossas ações e o Senhor há de provar todas as coisas que essas pessoas realizaram. Beleza, pessoal? Ficou claro aí? Dúvidas, perguntas, questionamentos, palavras de maldição? Professor, qual é a referência do Apocalipse que tem esses livros? Que eu não consegui anotar. Qual? Do Apocalipse? É que o senhor falou que será aberto todos os livros. Ah, tá. O 20, 12. Ah, tá. Obrigada. Apocalipse 20, 12. Uhum. Tá? Perfeito, pessoal. Dúvidas ou tá tudo certo? Tudo certo, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa apostila, tá? No sábado que vem a gente faz o encerramento das nossas aulas, tá? Mas vai falar sobre o quê, Leandro? Se já encerrou a apostila. Na semana que vem a gente vai fazer um resumão, tá bom? Um apanhado de tudo aquilo que a gente falou durante esses 2 meses, tá bom? Durante a semana eu vou fazer algumas atividades, vou organizar a plataforma, e aí a gente faz um apanhado nessas 2 horas que a gente vai estar junto, para estudarmos para fazer um resumão legal e encerrarmos o nosso encontro, tá bom, pessoal? Amém? Vamos orar ao Senhor para terminarmos nossa aula de hoje. Edmilson, aproveita que tu já fala, Silvinha. Nada. Ora aí, Edmilson, já que você já leu Bíblia pra caramba já hoje, vai ficar mais 1000 anos sem ler Bíblia, ora também. Que aí você já Amém. fecha o pacote, pelo menos no dia do juízo, você já vai ter alguma coisa para falar que não fez. Fala, Márcio. Quer falar aí? Ele vai fazer o apelo também? Se ele fizer o apelo, ele mesmo aceita Jesus. Com certeza. Misericórdia. Ele estava falando, estava me lembrando dos tiroteios aqui, eu lembrando, cara, tira esse, tira aqui, tira aquilo. Caramba, muito bom. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, estamos aqui, Senhor, gratos, com nossos corações fervilhando pela Tua palavra,
Obrigado, Senhor. Abençoa cada vez mais o pastor Leandro, seja com ele no dia a dia. Senhor, dê a ele cada vez mais uma visão espiritual para nos ensinar cada vez mais a tua palavra, o teu querer, a tua vontade. Senhor, abençoa a vida dos colegas que aqui assistiram a aula, Senhor. Que o Senhor dê um domingo abençoado para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos também querendo ouvir mais e mais a tua palavra através deste momento. Por isso, Deus, te agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Está completo, Edmilson. Já pode ir para o céu. Na aula de hoje, ele leu Bíblia, que nunca leu na vida e até orou. Coisa que ele não fazia já há muito tempo. Beijo grande, pessoal. Amém. Pela paz. E que venha mais estudos. Rapaz. E que venha mais Amém, estudos. Pai. Que venham mais estudos, Silvia. É Isso mesmo, mais estudo.